Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge e eu tô gravando esse vídeo com um objetivo muito simples. Nele eu quero contar a minha carreira como programador. Eu já trabalho com desenvolvimento de software há alguns anos, inclusive nesse momento eu não estou mais morando no Brasil. Eu estou morando e trabalhando em Dublin, que é a capital da Irlanda. Quem quiser entender mais sobre sobre a minha história e sobre o meu objetivo com esse vídeo é muito simples, basta assistir lá até o final. Durante a minha vida, eu tive 3 grandes experiências com programação até de fato me apaixonar pela profissão. E essas experiências não foram muito boas. Eu vou contar para vocês como foram. Minha primeira experiência foi aos 15 anos, quando meu pai do nada veio com a ideia de que tinha me colocado num curso de programação. E quando eu fui perguntar para ele sobre o que se tratava o curso, ele também não sabia me explicar. Eu não fiquei tão chateado porque ele também tinha se inscrito no curso. E eu acho que foi mais para me incentivar do que para aprender, porque eu não via muita vontade dele em se tornar um programador também. Fizemos o curso e no final do curso não adiantou absolutamente nada. Eu continuava sem saber o que era programação, meu pai continuava sem saber o que era programação. Para ser bem sincero, a única coisa que eu me lembro do curso foi que no final nós tínhamos feito uma calculadora e aquilo para mim não fazia nenhum sentido. Para que eu ia fazer uma calculadora no navegador, sendo que já tinha calculadora no Windows, eu já tinha calculadora no meu celular e a calculadora que a gente fez nem era tão útil assim. Mais um ano se passou e a ideia do meu pai que eu virasse programador não saía da cabeça dele. Mas dessa vez foi um pouco diferente, porque além de me envolver nesse projeto maluco, ele também tinha envolvido meu irmão. Na época, o meu pai estava fazendo um curso na faculdade e ele conheceu um programador e perguntou para ele quanto ele cobrava para ensinar a gente lá em casa. Eu lembro como se fosse ontem. Esse cara era bruto igual um cavalo. Teve um dia que a gente estava fazendo um código que o objetivo era imprimir os meses do ano na ordem correta. E eu e meu irmão não sabíamos se junho vinha primeiro que julho e ele falou a seguinte frase: "Vocês nunca vão ser nada na vida. Vocês nem sequer conseguem decorar os meses do ano. Como vocês vão conseguir ser alguma coisa?" Primeiro, eu fiquei puto com esculacho e segundo, eu fiquei puto com programação. Para que eu estava perdendo o meu tempo aprendendo a imprimir os meses do ano na ordem certa, sendo que já existiam milhões de calendários? Para mim não fazia nenhum sentido meu pai pagar por aqueles cursos e o conteúdo que eu aprendia. Mais um curso chegou ao final e o objetivo do meu pai cada vez parecia mais longe. Mais um ano se passou e meu pai veio de novo com aquele papo de curso de programação. Eu acho que ele esperava um intervalo de um ano para eu esquecer do trauma do último curso. Mas dessa vez, para ser honesto, eu queria fazer aquele curso, pois tinha a seguinte promessa: os melhores alunos seriam selecionados para fazer um estágio na empresa. Na hora que meu pai falou isso, os meus olhos brilharam. Eu, na época, sem ter um tostão no bolso, com 17 anos e perto do final do ensino médio, eu não tinha a mínima noção do que iria querer fazer de graduação e se iria querer fazer uma graduação. Eu achei que aquele curso caiu bem, porque se eu gostasse da profissão, por que não me tornar um programador e realizar o sonho do meu pai? Comecei o curso, mas eu nunca imaginei que seria tão difícil. Lembro como se fosse ontem. Primeiro, o horário. Eu saía de casa todos os dias, 5 da manhã para ir para a escola. Saía não, acordava 5 da manhã para ir para a escola e chegava em casa às 11h30 depois do curso, 11h30 da noite. Não foi uma época muito fácil. Eu lembro que na turma, no começo tinha 25 pessoas, com em média 30 anos de idade, e no final do curso restaram apenas 5 alunos. E para a alegria do meu pai e para minha alegria, eu fui selecionado para o estágio. Mas eu não fui selecionado no estágio porque eu era o melhor programador, ou porque eu era o melhor aluno, ou sequer porque eu tinha entendido o curso. Eu fui selecionado porque eu sobrei, literalmente. O curso era tão difícil que todas as outras pessoas desistiram. Comecei o estágio e eu nunca imaginei que o sonho do meu pai que eu me tornasse um programador seria um pesadelo para mim. Porque, como eu já expliquei, eu não consegui aquele estágio porque eu fui o melhor no curso. Eu consegui aquele estágio porque eu sobrei. E não precisou de muito tempo para o meu chefe perceber isso. No meu primeiro mês de estágio, numa sexta-feira, no final do expediente, ele me chamou para conversar. Eu já sabia que não ia ser coisa boa. E ele falou sobre o meu desempenho, que eu não estava conseguindo entregar as demandas. Por mais simples que fosse a demanda, eu não conseguia entender nada daquilo. E eu tentava, eu chegava em casa, eu me esforçava. A intenção inicial dele era me demitir. Mas depois de muita conversa, eu consegui convencer ele a diminuir o meu salário, que foi de 400 para 300 reais. E acredite em mim, esses 100 reais doeram muito. Além disso, como eu ia chegar na minha casa e falar para o meu pai e para minha mãe que no meu primeiro mês de trabalho eu não só quase fui demitido, como também diminuíram meu salário. Era muita responsabilidade e muito problema.
Eu acredito que os 6 primeiros meses do estágio foram um dos meses mais difíceis da minha vida, pois eu ia todo dia para o estágio, eu ficava de 13 às 18, eu via vídeos sobre programação, eu assistia cursos sobre programação, eu lia artigos sobre programação e eu não entendia absolutamente nada do que se tratava. Para minha sorte, na minha equipe tinha um rapaz chamado Rafael Marques que ele sempre me ajudou muito. Ele me ajudava com as minhas demandas e sempre que ele tinha tempo livre ele tentava me explicar e tentar fazer aquilo entrar na minha cabeça. Mas não adiantou nada. Mas graças a Deus, depois desses primeiros 6 meses, era como se uma chave tivesse desbloqueado na minha cabeça e eu passei a entender e a entregar as demandas, a me destacar na equipe. E essa melhora não passou despercebido, porque nos próximos 6 meses eu tinha conseguido triplicar o meu salário, que ele foi de 300 para 900 reais. Nesse mesmo período, eu decidi fazer um curso superior de sistemas de informação, mas infelizmente o conteúdo do curso não ajudava em praticamente nada no meu trabalho. Mas mesmo assim eu decidi continuar, porque era um sonho dos meus pais me verem formado e além disso eu seria um dos primeiros da minha família a se formar e para mim é uma grande conquista. Depois de 1 ano e 2 meses trabalhando no estágio, eles me chamaram para trabalhar em período integral e meu salário passou de 900 a 1.200 reais. E eu gostava muito de trabalhar na Blue Star porque eu já tinha muitas responsabilidades. E, além de ser uma fábrica onde desenvolvia software, a Blue Star também era a maior empresa com cursos profissionalizantes voltados para a TI de Brasília. E eu queria muito ser um professor. Até o dia que eles me chamaram e me fizeram a proposta para eu dar aula nos finais de semana. E ficou assim por muito tempo. Durante a semana eu trabalhava desenvolvendo e nos finais de semana eu dava aula. Lá eu tive turmas de Java e orientação a objeto e Zend Framework 1 e mais Doctrine 2. Eu gostava muito dessa minha vida, de dar aula e programar. Só que tinha um problema. A Blue Star ficava muito longe da minha faculdade e por conta disso eu acabei trocando de emprego. Quando eu entrei na Comunix, o meu salário era R$ 2.200 e eles tinham me feito a seguinte promessa, que se eu conseguisse entregar um projeto que era importante para a empresa chamado Dashboard, eles me dariam um aumento. E 6 meses depois de eu começar na empresa, eu entreguei o projeto e eles cumpriram com a palavra deles. Aí o meu salário foi de 2.200 para 3.200 reais. Só que na época eu já não estava muito satisfeito com a minha profissão e eu vivia buscando alternativas na internet para ganhar dinheiro. E de tanto procurar, eu acabei achando. Em 2015, eu tive a ideia genial de criar um aplicativo de relacionamento. E eu ainda pensava, se o Mark Zuckerberg ficou rico criando um aplicativo, por que eu não posso? Mas eu nunca imaginei que criar um aplicativo seria tão trabalhoso e tão difícil. Além de criar o aplicativo, eu tinha que cuidar de toda a pesquisa de mercado, porque eu tinha que deixar meu app melhor que da concorrência, e também tinha que cuidar de toda a parte de divulgação. Eu levei cerca de 1 ano para criar, desenvolver e lançar. E logo depois que eu lancei, eu fiquei impressionado com os resultados, porque em menos de 4 meses eu já tinha saído de uma revista em Brasília, porque o aplicativo estava fazendo um certo sucesso, mas infelizmente o meu aplicativo foi banido na loja por incompetência minha. Eu lembro como se fosse ontem, no último dia do ano de 2016, eu estava na casa do meu pai comemorando a virada do ano. Eu abri a loja para procurar o app e não achei. Eu achei bem estranho, já fiquei assustado. Eu tinha visto que o Google me mandou um e-mail falando que eles tinham removido o meu app porque ele desrespeitava algumas regras da loja. Foi incompetência minha. Eu deveria ter lido todas as regras da loja antes de lançar o aplicativo. E sim, de fato ele estava desrespeitando. Depois disso, eu lancei outra versão do aplicativo. Mas depois que você é banido uma vez, você nunca mais tem os mesmos ganhos e a mesma visibilidade. Todo esse meu trabalho não foi em vão, porque ao longo desse tempo que meu aplicativo ficou disponível, eu tive mais de 70 mil usuários ativos, que é um número bem legal, mais de 600 mil sessões e mais de 10 milhões de visualizações de tela. Eu não fiquei rico com toda essa experiência, mas acredito que agregou muito na minha carreira e ao meu currículo. Infelizmente, eu não fiquei rico em 2016, só fiquei muito chateado. Nessa época eu trabalhava na Comunix, eu já ganhava cerca de uns 5 mil reais. Hoje, eu consigo ver um grande problema que sempre existiu em mim. Eu sempre pensei que para ter uma vida confortável e para conseguir dar para minha família uma vida confortável, eu teria que criar um negócio milionário, eu teria que empreender, eu teria que fazer 1 milhão de coisas. Eu nunca vi o potencial na minha carreira de ser um programador muito acima da média e ter um salário excepcional. Eu não conseguia ver esse potencial na minha carreira. Infelizmente, nessa época, eu não tinha essa sabedoria que eu tenho hoje.
Apesar de todo esse problema que eu tive com o meu aplicativo, eu não tinha desistido da ideia de ficar rico e continuei procurando na internet alternativas para alcançar esse sonho. E de tanto procurar, eu achei, e foi amor à primeira vista. Eu conheci o mercado financeiro. Foi um colega meu que trabalhava na Comunique, chamado Iago, que me apresentou. Foi amor à primeira vista, como é com a maioria das pessoas que conhecem o mercado pela primeira vez. E nessa época, eu já sabia que cerca de 95% das pessoas que entram no mercado financeiro perdem todo o dinheiro. Mas mesmo assim eu ainda via aquilo como a minha grande chance. 2 anos já tinham passado que eu estava estudando mercado financeiro, no meu tempo livre, enquanto eu era desenvolvedor na Comunique, e eu ainda não tinha ganho nenhum real. Para ser bem sincero, eu só perdia. E eu estava completamente cego nessa época. E eu pensei que o motivo do meu fracasso na bolsa era porque eu não estava estudando o tempo suficiente. Até que eu decidi pedir demissão na Comunique para trabalhar em outra empresa por meio período para ter mais tempo para estudar para o mercado financeiro. Eu pedi demissão 1 mês após eu receber mais uma promoção na empresa. Eles tinham passado o meu contrato de CLT para PJ e meu salário passou a ser R$ 9.500. Sim, eu pedi demissão ganhando R$ 9.500. Eu estava completamente cego pelo mercado financeiro. Só para te situar, eu já trabalhava na Comunique há 5 anos e nessa época eu tinha 24 anos de idade. Sim, eu ganhava R$ 9.500 com 24 anos de idade. Mas eu estava tão cego na época que eu não conseguia perceber que a minha carreira e o meu trabalho era a melhor forma de alcançar aquilo que eu sempre sonhei, ter condições financeiras de dar uma vida confortável para minha família. Na verdade, aquela minha busca louca por outras maneiras cada vez me afastava mais desse sonho. Depois de pedir demissão da Comunique, minha rotina mudou bastante, porque de manhã eu estudava e operava no mercado financeiro e na parte da tarde eu tinha que ir para o meu novo trabalho. Parecia que o meu sonho de ficar rico através da Bolsa de Valores estava cada vez mais longe. Eu nadava e sempre morria na praia. Há alguns anos perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, eu descobri que havia outras formas de operar que antes eu não conhecia. Uma delas é o long short. E, por ironia do destino, essa forma se parece muito com programação, porque envolvia muitos cálculos matemáticos. Depois de conhecer e começar a estudar long short, sim, eu ganhei dinheiro na Bolsa de Valores, mas eu percebi que era diferente daquilo que eu imaginava. Porque para ter ganhos altos, eu precisava ter um capital muito grande. Foi então que eu vi que a Bolsa de Valores mais se parecia com a renda extra do que com a renda fixa. E que o ideal era eu ter uma fonte de renda garantida. Algo parecido com aquele emprego que eu tinha deixado há 2 anos atrás. Após todas essas experiências que eu vivi, eu acabei tendo um choque de realidade acordando para a vida. Porque eu vi a quantidade de coisas que eu já tinha conquistado sendo um programador, a quantidade de vezes que eu já tinha ajudado a minha família com tudo isso. E também percebi que se eu continuasse estudando e me especializando, cada vez isso iria melhorar mais. Após essa minha decisão de voltar a dar a atenção que a minha carreira merecia, eu comecei a fazer pesquisas na internet para descobrir qual seria o meu próximo passo. Até que eu vi que existem vários países que têm a possibilidade de dar visto para trabalho para programador. E sempre foi um sonho meu trabalhar fora do Brasil. Aí eu pensei, por que não juntar esse meu projeto de dar atenção máxima à minha carreira com esse meu sonho de morar fora do Brasil. Todos os países que têm a possibilidade de dar visto, eu acabei escolhendo a Irlanda por alguns motivos. O primeiro é que o idioma oficial daqui é inglês, que eu achei muito bom, porque eu posso aprender inglês. O meu inglês no Brasil era muito ruim e o daqui ainda está muito ruim, mas eu estou melhorando. O segundo é que na Irlanda, essa área de TI, ela é muito bem valorizada e os salários são incríveis, tem a possibilidade do visto e a cidade é muito boa para se viver. E agora eu decidi compartilhar com vocês os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira como desenvolvedor. Pois assim como essa profissão mudou minha vida e conquistei várias coisas, inclusive hoje estou trabalhando fora do país, eu acredito que pode mudar a sua vida. E assim como eu contei a minha história, eu sei que essa carreira tem muitas barreiras e dificuldades, pois não foi fácil para eu conseguir o meu primeiro emprego, assim como não foi fácil para eu aprender. Mas eu acredito que esse caminho poderia ter sido muito mais simples se eu tivesse tido a instrução correta. Se você tem interesse em saber mais sobre programação, mais sobre TI, basta me seguir, ou se você tiver amigos que se interessam por essa área, basta compartilhar com eles. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter assistido até o final. Beijo, falou!